Bem-vindo, bem-vinda, bem-vinde ao Vozes das Bases Nordestinas, Sementes de Fé e Democracia. Eu sou Alisson Góes, sou pastor, teólogo, professor, e a gente está aqui hoje, Nátila e a companheira Sandra. Eu sou Sandra Mello, mãe, esposa, poetisa, pastora, feminista, teóloga, cientista da religião. E a gente já está caminhando juntos aí, juntas, nessa série de conversas sobre fé, democracia e vida na comunidade. Esse é um projeto da Igreja Batista Semente, apoiado pelo ISE, Instituto de Estudos da Religião. E hoje, nesse episódio, a gente vai falar sobre fé, sobre intolerância religiosa, um convite a falar sobre fraternidade, diálogo interreligioso e os desafios sobre essa intolerância religiosa no nosso cotidiano. E a semente que a gente lança hoje nasce de uma pergunta muito simples: como falar de amor ao próximo sem aprender a conviver com quem é diferente da gente? Em um país marcado por tantas experiências de fé, ainda vemos religião sendo perseguidas, ofendidas, silenciadas e comunidades inteiras com medo, e muitas vezes por causa da sua espiritualidade. E essa intolerância religiosa vem escondida por meio de um discurso de fé, mas uma fé que agride, que mata, que não aceita a experiência de fé do outro, está muito longe da democracia. E para falar disso, a gente está aqui hoje com ninguém mais, ninguém menos do que Nátila Bressi. Ela que, como a gente está acostumado, né, pastora? A gente precisa ler os currículos aqui, porque são, né, são convidados, convidadas potentes. Então, se a gente tem essa potência toda, então a gente precisa ler, porque decorar, a gente não consegue decorar. Impossível, né? Impossível, impossível. Impossível. Nátila Bressi, ela é mulher indígena em retomada, lésbica, doula, placenteira, aprendiz de parteira tradicional, e a Agé, certo, Nátila? No candomblé, filha de Obá e Oxumaré, estudante de social media pela Aualê, e é também graduanda em biomedicina e articuladora social na luta contra o racismo religioso. E segredo que eu posso revelar agora, pastora? Posso. Segredo. Nátila, ela é filha da nossa pastora Sandra Mello. Gente, prepare os babadores. Nátila, ou como eu chamo Nath, o outro apelido não vou falar. Só talvez daqui para frente eu lembre e fale. Lembrar não, eu sei, mas eu falo. Nátila, você se apresenta a partir de muitos lugares. Mulher indígena em retomada, lésbica, mulher do axé, aprendiz de parteira. Então, eu queria começar te ouvindo como essas experiências atravessam você de uma forma que você vem entender. Como é que você entende, melhor dizendo, comunidade e democracia? A democracia nas comunidades, melhor fazendo. Como é que você entende isso de uma experiência de tantas coisas que você está vivenciando? Fala aí pra gente como é que isso funciona, menina. Olá a todos, todas e todes. Eu começo agradecendo pelo convite, pela oportunidade. Peço bênção à minha mãe, bênção ao pastor Alisson, licença aos meus mais velhos, mais novos e iguais também. É importante quando a gente vai se apresentar, né? A gente reconhecer o lugar onde a gente está. Então, eu estou aqui hoje porque existem mais velhos por mim sustentando essa rede. E aí, quando eu me apresento, sabe? eh, Desses tantos lugares, a partir desses muitos lugares, eu me apresento porque eles compõem quem eu sou, sabe? Eles compõem toda essa diversidade que eu carrego no meu corpo. Quando eu me coloco enquanto uma mulher indígena em retomada, eu estou retomando algo, eu estou no processo realmente de reaprender aquilo que foi tirado de mim, aquilo que o Estado tentou apagar.
Quando eu digo que eu sou aprendiz de parteira, antes de ser aprendiz de parteira, eu sou doula, né? Eu estou dizendo que eu estou também retomando o ensino tradicional, que foi apagado, mas que ainda resiste e existe, no nosso Brasil, através das parteiras tradicionais. E quando eu retomo, esse lugar, sabe? Quando eu me coloco também nesse lugar, eu estou dizendo que eu estou aprendendo a parar a vida com as mãos. Seja ela a vida física, seja ela a vida espiritual. Enquanto mulher de axé, o candomblé, ele é para mim um retorno, ele é uma herança, é algo que fortalece não somente a minha fé, a minha caminhada, como também toda a estrutura de quem eu sou, sabe? Da Nátila, que é uma mulher indígena retomada, da Nátila, que é uma mulher lésbica, e aí eu realmente sou atravessada por todos esses lugares. É muito interessante quando eu paro para pensar assim, no meu passado, houve um tempo em que eu vivia muito mais fielmente, digamos assim, a pluralidade de pertença. Hoje eu ainda me considero plural pertença, porque eu ainda creio nesse Cristo nazareno, preto, pobre, periférico. Eu ainda me considero uma mulher cristã também, mas houve um tempo onde eu estava lutando para construir uma comunidade que abraçasse, sabe, todas essas partes minhas, todas essas que eu sou. E foi uma luta que foi um pouco solitária naquela época, né? Eu estava tentando me entender, estava tentando me descobrir, estava me reafirmando enquanto essa que sou hoje. E o candomblé veio para mim, né, com esse lugar de me iniciar, de reconhecer o axé na minha vida, como uma experiência que não, não me pediu que deixasse as partes de quem eu sou. Ao contrário, quando eu adentro dentro de um terreiro de candomblé, eu não preciso deixar a minha indigenidade na porta, eu não preciso esconder que sou uma mulher lésbica. Então, o candomblé vem e abraça essa totalidade, né, que eu carrego em mim. E a minha fé, ela vai comigo no chão da vida, ela vai comigo onde eu vou. Quando eu estou acompanhando uma mulher no processo de trabalho de parto, eu estou acompanhando enquanto uma mulher de axé, né? Quando eu estou dentro do terreiro, eu estou sendo uma indígena em retomada ali dentro, né? Reconhecendo também que existem práticas ali dentro que são herança dos povos originários. Então, a minha fé, ela é o chão onde eu piso, é a minha força criativa, é a minha força propulsora mesmo de vida. E aí eu acho muito interessante que quando a gente pensa democracia, a gente automaticamente, né, a maioria das pessoas vai pensar em democracia enquanto voto, enquanto instituição, enquanto diálogos, né, nesses lugares politicamente falando. Mas para mim democracia ela está um pouco além, é de uma forma mais visceral. Democracia é quando eu não preciso tirar as minhas guias, né, as minhas IANs para adentrar um hospital. É quando eu posso ter a liberdade de estar na faculdade e usar o meu dorso de cabeça, né? É quando eu posso me declarar de forma livre enquanto uma mulher lésbica dentro de uma igreja evangélica, né? E ser recebida por esse Jesus que celebra essa diversidade em mim. Então, eu acho que democracia mora nisso tudo, sabe? Nessas partes. E você, né, vai caminhando nesse trabalho em escolas, né, levando Sim. esse caminho, né, dizendo não a essa intolerância e trazendo para os jovens e crianças esse entendimento da liberdade de ser quem se é, para poder derrubar todas essas barreiras de intolerância. E isso você faz nas comunidades, né? Essa construção você tem feito. Eu até me lembrei, Nátila falando, pastora, eu me lembrei, certa vez, eu até vou até contar essa historinha, porque certa vez eh, eu estava falando sobre, eu acho que era uma aula de sociologia mesmo, eu estava falando sobre alguma coisa e eu usei o termo oferenda. Bom, o termo oferenda a gente pode usar também em termos religiosos, pode usar para o cristianismo também, né? Oferenda, oferta, né? Aquilo que se entrega. E aí, uma parte dos alunos, das alunas, começaram, professor, oferenda, você está falando de macumba, né? Ou seja, ativando essa, essa carga de preconceito, de Uhum. intolerância que é construída diariamente. E aí, quando você fala desse processo de retomada, de retomada de uma ancestralidade, não é, pastora?
de uma ancestralidade Isso. indígena, ou mesmo essa afirmação da diversidade no corpo. E aí eu fiquei pensando com esse exemplo, como é desafiador, né, viver esse rompimento da intolerância religiosa. E a gente queria ouvir você, como é você experimenta no dia a dia esse processo de intolerância religiosa a partir dessa multiplicidade, né, de quem você é e do que você vive em termos de religiosidade. É muito difícil, assim, porque para quem vivencia o axé, né, a gente sabe que a gente tem algumas regras de conduta lá dentro para não sofrer violência. E é muito doido, porque eu não vejo, assim, nenhuma outra expressão de fé ou religião fora, né, das religiões afro enfim, indígenas, tendo esse tipo de cuidado. E aí, uma das coisas, assim, que me marcam muito por exemplo, a gente sempre vai optar por arriar qualquer tipo de oferenda ou por estar com as nossas vestes em horários de menos movimento, né? A gente às vezes precisa sair da porta do terreiro, né, para deixar algum tipo de oferenda e tal. E aí a gente já combina mesmo assim de ir em horário onde não vai ter tanto movimento, onde não vai ter tantas pessoas, onde o público, sabe, vai estar menor. E aí eu tenho uma memória assim muito forte do iniciozinho lá da minha caminhada no axé, que foi solicitado que eu precisava deixar uma oferenda em um lugar de movimento, num horário de movimento e com que tivesse muitas pessoas caminhando ali, né? Porque fazia parte da energia que eu estava buscando na minha vida. E aí eu me lembro de estar dentro do carro e já estar sentindo o coração acelerado, sabe? Com aquela coisa de, mas e se alguém passar? E se a gente sofrer algum tipo de violência, o que é que eu vou fazer? Como é que eu vou lidar? E aí, dito e certo, né? Quando a gente estava terminando de arriar, assim, numa encruzilhada que era muito movimentada, que tinha uma ciclovia, um carro diminuiu, desacelerou, passou bem próximozinho e começou a proferir palavras de ódio, né? Tá repreendido, chuta que é macumba. E aí é muito interessante porque no nosso imaginativo, quando a gente vai passar por aquilo, a gente sente um nervoso, uma ansiedade muito grande. Mas no momento que a gente está passando, é como se a gente se empoderasse daquilo ali, sabe? É como se a gente tomasse aquela realidade e a gente dissesse assim: não, a gente tem o direito de existir sim, e a gente vai existir com coragem, com verdade, mesmo que o lado de lá venha com violência. Então, é muito doido porque a intolerância religiosa, o racismo religioso, ele está escondido nesses lugares, sabe? Ele está escondido na escola, quando uma criança ela já sabe que ela não pode ir de guia, porque senão ela vai ser vista como um problema. Quando até mesmo as próprias disciplinas, né, como a disciplina de história, sempre está ali enaltecendo e ensinando sobre o processo de colonização, mas tirando, né, a história do candomblé, tirando a história do povo preto. A intolerância ela também está muito presente quando a gente sente essa ansiedade, sabe, de estar na rua com as nossas vestes. É uma parada que a gente vive assim constantemente. Por exemplo, estamos numa função dentro do terreiro, e aí funções dentro do terreiro, né, a gente está a maior parte do nosso tempo cozinhando, limpando o terreno, colhendo ervas, né? Preparando comida, dando conta do barracão, então consertando telha, e tudo isso suja as vestes que a gente tá lá dentro, né? E aí a gente tem uma roupa que é chamada roupa de ração, que são as roupas brancas, e aí essas roupas quase sempre elas estão sujas, manchadas, porque a gente tá ali na função, seja de dendê, seja de egé, seja de terra, né? E aí, quando surge alguém falando assim, ei, tá faltando alguma coisa, precisa ir no mercado, na rua comprar. É aquele sorteio, quem é que vai? Porque a gente sabe que de alguma forma a gente vai enfrentar um olhar, sabe? A gente vai ver alguém fazendo sinal, a gente vai realmente assim lidar com o desconforto de estar com a nossa veste, com a nossa roupa de ração na rua, dentro do supermercado. Então, a intolerância religiosa, o racismo religioso, ele tá o tempo inteiro no nosso dia a dia e às vezes é tão cotidiano que a gente sente, na verdade, que ao falar para algumas pessoas a gente está falando de algo pequeno demais, mas na verdade faz toda a diferença nessa estrutura de racismo mesmo e de intolerância. Me veio agora a memória que quando Nátila me falou, né,
que agora ela estava indo para o candomblé, quando ela decidiu, eu me lembrei que eu disse para ela, filha, você está agora com 13 marcadores pesados sobre você. Você é mulher, você é lésbica e agora você é macumbeira. Você vai precisar de Falou força. isso? Falei, Cumbeira. falei, falei. E que era como eu falava. Aí eu disse, você vai ter que ser muito forte. Teve horas que ela chegou assim muito fragilizada e eu dizia, você precisa ser forte, porque você está com 13 marcadores contra você nessa sociedade, né? Mulher, lésbica, macumbeira. E aí eu quero perguntar assim você, Nath, quando algumas espiritualidades precisam lutar o tempo inteiro para poder ter o direito de existir, o que isso está revelando sobre a democracia que a gente está vivendo hoje? Essa pergunta, ela desestabiliza um pouco porque ela esconde dentro dela, né, a própria resposta, quando precisa lutar pelo direito de existir. A gente não está falando de uma luta por mais, a gente não está falando de uma luta assim por ocupar mais lugares, a gente está falando de uma luta pelo direito de existir. E aí, quando a gente vai falar de direito de existir, a gente está dizendo que a democracia ela já cometeu uma grande falha aí, né? Porque se existem alguns corpos que precisam ainda estar lutando pelo direito de existir, essa democracia ela é completamente falha. E aí, é, eu confesso que eu fico me remexe porque os corpos que são atravessados por isso, né, em sua grande maioria são corpos indígenas, são corpos de pessoas pretas, periféricas. Então, a gente sabe que isso também é uma arma do Estado para continuar silenciando, invisibilizando e colocando à margem, né, da sociedade essas pessoas. E aí a gente entra numa indagação, né? Quem tem o direito de existir? Quem tem o direito de ocupar esse lugar? Quem tem o direito de ter a sua fé legitimada, a sua verdade legitimada? O Brasil tem uma das constituições mais bonitas e bem feitas do mundo, né? A gente só sente uma distância muito grande entre os direitos da liberdade religiosa que está lá e o que de fato a gente vive na nossa realidade. E aí existe uma distância muito grande entre o que é a democracia que está escrita lá e o que é a democracia que a gente vive. E aí eu acho que uma das coisas também que pesam muito é que a gente de fato não vive ainda a liberdade religiosa. A gente não saiu do condicionamento do silêncio. Ainda é um peso muito grande falar sobre certos assuntos, ainda é um peso muito grande estar nessas lutas. Então eu acredito que é isso. Democracia ainda parece um conto, né? Ainda é um desejo, porque ainda não é vivido, principalmente para os corpos negros periféricos que expressam a sua fé, uma fé periférica, né? Uma fé que está distante. Eu, como uma pessoa que perseguia essa experiência de fé, por achar que vivia uma fé legítima, né? A fé dos colonizadores, porque é uma fé branca, o cristianismo é uma fé branca. Então, a gente vê que a democracia, ela escolhe, né? Para onde que ela vai, né? A democracia parece que tem partido, né? Eu estava pensando sobre isso. A ideia, ou seja, Nath fala, não é, pastora? E traz uma ideia de que essa democracia, essa nossa democracia, ela é seletiva. É. Então, quando essas discussões sobre, últimas discussões aqui na nossa cidade sobre projeto contra a intolerância religiosa, que era um projeto que, de alguma maneira, trazia a intolerância religiosa que os cristãos estavam sofrendo, ou porventura sofreriam, enfim. E aí se pergunta, né, quem é que sofre intolerância religiosa no nosso país? Então, de alguma maneira, Nátila traz esses exemplos, eu fico pensando em como essa democracia ela é seletiva, né? E assim, o que me sustenta nisso tudo, né, é que essas espiritualidades, apesar de toda a perseguição,
né? Apesar do apagamento, do silenciamento, elas resistiram, né? O axé, o candomblé resiste à escravidão, resiste ao apedrejamento dos seus territórios, né? E continua realmente assim, seguindo a despeito de qualquer coisa. Então, eu acho que isso é extremamente forte, né? Extremamente político também, porque não foi capaz, o genocídio indígena não foi capaz de apagar, né, os povos originários e as suas experiências de fé, também como não foi capaz de apagar o axé, né? Então, existe também uma força muito grande nessas realidades. Estou falando isso porque se fala muito da resistência do povo cristão, do povo Hum, judeu, e se fala, isso é assunto, mas agora você trouxe algo que a gente pouco fala da resistência do povo do axé, do povo indígena e a sua fé e a sua religião, né? E aqui no Brasil, né, o candomblé, ele bebeu demais dos povos originários, né? Assim como a Ubanda. Então, a gente fala muito disso e não, a fé dos judeus, né, a fé dos cristãos que vence tudo, mas a fé do povo de terreiro, você trouxe isso agora e, sabe, me iluminou, me trouxe um negócio aqui. Mas sobre isso. Enquanto Nathalie estava pensando, eu estava pensando também no momento que a gente se conheceu, né? No caminho, a gente estava falando sobre 2018 e a gravação de um outro podcast, e eu me lembrei que foi mais ou menos nessa época que a gente se conheceu. É, e eu lembro que naquele momento lá, Nathalie já estava se dedicando a essa questão do cuidado, que me parece, e você pode é, me desmentir, me parece que esse processo de retomada dessas ancestralidades e dessa afirmação de quem você é, traz esse elemento do cuidado muito forte, né? Do cuidado com o outro. hum. Então você tem se dedicado ao cuidado, à escuta, né? Enfim, dentro dessa sua trajetória. E aí a gente queria saber como esses processos de cuidado que você experimenta, de alguma maneira, nos ensinam sobre comunidade, né? Sobre fazer comunidade, sobre o que é comunidade. É, esse é outro assunto assim que me toca de forma muito profunda, porque todas as vezes que eu estou diante de um nascimento, né, eu tenho a percepção ali que o cuidado ele é espiritual e às vezes muito mais do que técnico, né? Quando a gente está vivenciando um processo de partejar, de acompanhar uma mulher no processo de parto, aquela mulher ela não precisa que a gente resolva nada, sabe? Ela não precisa que a gente dê conta de nada. Ela só precisa que a gente esteja ali, de forma inteira, sabe? De forma consciente, com a presença ativa, com a escuta ativa. E isso me traz muito uma percepção do que é comunidade, né? Porque comunidade é isso, comunidade é o lugar onde nós não estamos sozinhos, onde a gente não solta a mão de ninguém, onde a gente se assegura no outro, onde a gente tem desavenças, mas a gente permanece, né? Porque comunidade também é um lugar de contradições e a gente tem que estar o tempo inteiro ali nesse processo de construir, reconstruir as relações ali dentro. Ainda existem muitos espaços, muitos lugares, muitas casas de axé que reproduzem a LGBTQ-fobia. Existem muitas lutas e muitos povos indígenas, né, se arrumando e acabam invisibilizando mulheres. Existem muitos espaços feministas também que deixam a espiritualidade completamente de fora. Então, estar ali acompanhando partos, né, vendo uma mulher em seu processo de renascimento enquanto mãe, me traz o tempo inteiro essa perspectiva, essa noção de que aquilo ali é uma comunidade. E eu acho muito interessante porque eu, enquanto doula, eu gosto muito de reafirmar que esse trabalho, essa função sempre existiu, né? A doula hoje era a comadre de ontem, entende? Então, era a comadre que era a vizinha que já tinha parido e ajudava aquela mulher no processo de parir, cuidava daquela criança e sabia fazer uma canjica forte para que desse leite. Era a anciã que já tinha acompanhado vários partos e
acompanhava também, passava esse segredo de mão em mão. Então não é algo novo, né? É algo que na verdade a gente está trazendo de volta. E aí ganhou-se essa roupagem, né, que existe hoje, que é a doulagem. E uma coisa que eu penso muito também é que isso para mim é a democracia no estado mais sensível. É quando a mulher ela consegue ser protagonista do seu próprio corpo. Ela consegue protagonizar aquele nascimento, né? Quando o parto ele foi tirado das comunidades, né? Ele foi retirado e ele entrou no que a gente chama de autoridade do jaleco. A gente perdeu a sensibilidade sobre o nascer. A gente perdeu o canto, a reza, as bênçãos que eram derramadas, né? No estar em casa. Foi muito mais do que mudar um local, né? Tirar de casa da comunidade e ir para o hospital. Foi a perda daquilo que é tradicional, a perda daquilo que é sensível, que é estar ali mesmo em comunidade compartilhando aquele momento. Então, eu acredito que trazer de volta o acompanhamento do parto nesse lugar, né, no lugar onde a gente exalta o tradicional, onde a gente exalta o espiritual daquela mulher que tá dando à luz, me relembra sobre comunidade o tempo inteiro, porque me faz entender que eu estou resgatando com aquela mulher é, o estado de ser comadre, né? De ser família, de ser comunidade. E aí que escorreu aqui uma baba. Eu agora, Nath falando sobre isso, eu vou ser repetitivo, vou ser um pouco repetitivo, porque ela já falou. É como a gente, no cristianismo, foi se deixando, se deixando convencer dessa racionalidade ocidental, não é? Que retirou, ou seja, quando o Nath fala, cuidado é algo espiritual. Ou seja, o parto, que agora fica a cargo do Estado, né? Enfim, nos hospitais, enfim, tem toda uma regulação, é algo que não tem mais esse componente, ou pelo menos, né, no geral, não tem mais esse componente. Aí eu fiquei pensando como a gente, é um pouco de inveja também, um pouco de inveja, porque a gente vive esse cristianismo aqui no Ocidente, sabe que existem outros cristianismos, mas eu fiquei um pouco assim, ou seja, como a gente foi retirando, né, retirando esse processo de que sim, tem um espiritual que não está desconectado do que a gente chama de mundano, né? Mas que a gente foi deixando, foi abandonando, né? E isso forma também a comunidade. Forma também a comunidade. E talvez, assim, se a gente fosse abraçar um cristianismo olhando para a nossa terra, olhando para os nossos antepassados, olhando para os indígenas, seria diferente o nosso cristianismo, né? Seria mais comunitário, seria mais comunidade, seria mais essa proximidade, algo que a gente está, né, querendo viver hoje. E eu me lembro que eu aprendi com Nath falava assim para mim, mãe, a criança não é dos pais, a criança é da comunidade. No terreiro, a criança é da comunidade. Nas aldeias indígenas, a criança é da comunidade. A criança, a gente tem o costume de ir até nas igrejas, olha, pais, olhem seus filhos. Mas não, mãe, a criança é da comunidade. Então, isso eu aprendi com Nath, quer dizer, eu aprendo muito com ela, né? A gente fala de intolerância religiosa, Nath, mas intolerância a gente sabe que é algo simbólico, é algo ali bem superficial, porque a intolerância com forma de ódio tem cor, e é da cor preta, é racializada, né? Então, eu quero te perguntar, eu quero que você me fala, então é importante nomear, dar nome, racismo religioso? É importante a gente ser mais claro e falar, não, é racismo religioso. Nomear é um gesto político, né? Nomear certo também é um ato de poder, porque quando a gente chama de intolerância religiosa, o que acontece com o candomblé, com a umbanda, né, com os rituais indígenas, a gente está colocando tudo numa mesma caixa, sendo que não são coisas iguais, né? A intolerância religiosa, ela pode ser qualquer conflito entre crenças. O racismo religioso, ele é muito específico. Ele vai atravessar os corpos pelas suas cores, pelas suas raças, pelas suas etnias. E aí
A perseguição que hoje recai sobre as religiões é porque elas são negras, é porque elas são indígenas, e isso é uma herança que esse povo carrega, que nós carregamos, que vem desde o tempo da colonização, né? Então, quando a gente usa um nome genérico como intolerância religiosa, a gente está simplesmente falando da doença, né? Falando do problema, sem nem se colocar no lugar de tratar aquilo ali. E aí eu me pergunto muito assim: existe algum terreiro de candomblé que já colocou fogo numa igreja evangélica, ou que já foi numa igreja evangélica para depedrar ou degradar aquele espaço religioso, sabe? Existe alguma comunidade indígena que já entrou numa igreja católica e destruiu, ou então acusou, ou enfim, né, badernou aquele lugar? Não, então a gente vê que de fato é de um lado para um lado. E aí esse lado sempre tem uma cor, sempre tem uma característica, né? E sempre tem um lugar na sociedade também. Então, eu acho que nomear é um ato de poder e nomear é realmente dizer o que é. É racismo religioso. Eu sei que algumas pessoas, assim, vão dizer que não tem nada a ver com isso, vão dizer que, na verdade, é um exagero nosso, que a gente está sentindo em lugares que não fazem sentido, mas eu acredito e reafirmo que é sim racismo religioso e nomear é preciso. Se só essa intolerância só atinge os corpos negros ou de religião que veio dos corpos negros ou de uma religião que veio dos territórios indígenas, então não é aleatório, não é uma intolerância, porque a intolerância é assim, eu não gosto muito daquela pessoa. Já o racismo eu quero acabar, eu quero aniquilar, eu quero que aquilo não exista mais, porque aquilo não é contraditório, aquilo é do diabo, né? Aí a gente, como tem sempre esse discurso de colocar o diabo na religião dos outros, né? O diabo que é nosso, né? Porque é a construção cristã. Então, se é assim, se tem esse direcionamento, não é. É racismo. E E vou lhe dizer, os cristãos, eles não conseguem entender isso. Estou dizendo porque eu também não sim, entendia. Se eu conversar com qualquer cristão, ele vai dizer: não, não é racismo. Não é racismo, não pode ser. É só porque essa religião é do diabo, uhum. né? Então eu posso acabar no poder de Deus, mas não. É porque é a religião dos povos pobres, negros, periféricos. E aí colocam o diabo na nossa conta, né? Sendo que nem foi a gente que inventou o diabo. E aí uma reafirmação que é muito importante a gente sempre trazer, né? Exu não é o diabo. É, O candomblé, ele foi criminalizado no Brasil, né, até 1976. Isso significa que 50 anos atrás ainda era crime ter um terreiro de candomblé, ser de candomblé, e a perseguição era ferrenha, né? As pessoas precisavam esconder o seu culto, precisavam ir para áreas afastadas. É, a gente até brinca, né, que um bom candomblé fica muito longe, porque a gente aprendeu que para resistência a gente tinha que se afastar da cidade, a gente tinha que se afastar ali do núcleo, né? Então, quando você pensa que existem pessoas hoje, se é 50 anos, que existiram, que existem, que viveram isso, a gente tem uma IA na nossa casa que ela tem 60 anos de orixá. Uma IA. É uma Ialorixá, né? Então ela é ela é nossa chamada Iá Agbá, que é a nossa mais velha. E aí ela tem 60 anos de orixá, né? Ela se iniciou criança, mas ela passou por todo esse preconceito e essa dor que o racismo religioso proibia naquela época, ou seja, era crime e que ainda existe hoje, né, com essa performance toda de fingir que não é, que é somente intolerância. É tão perverso que parece que dentro desse processo tem também um componente de autoapagamento, né? Você se esconde, esconde as guias, você se afasta. Então, tudo isso para não demonstrar que você pratica a religião ou tem esse preceito. Então, é claro que aí, como a pastora falou, né? Essa ideia do racismo religioso, porque também envolve esses marcadores de raça e etnia. Eu sempre acho que, na minha cabeça,
funciona dentro desse esquema. Não é só uma questão religiosa, também há uma questão racial ali, étnica, muito, muito importante. E agora a gente vai para o nosso próximo quadro. Esse quadro é muito importante porque nasce de perguntas que vêm da base. Vozes que vêm da base são perguntas que são enviadas pelas nossas lideranças ou pessoas da nossa comunidade, que a gente acredita que a construção da democracia, da fé, tem a ver com isso que a gente experimenta no chão da vida, no dia a dia. A gente vai ouvir a primeira pergunta que foi enviada no podcast, da nossa querida Oneise. Meu nome é Oneise Araújo, eu sou professora aposentada, eu tenho 70 anos e frequento a Igreja Batista Semente há aproximadamente 3 anos. E tenho uma pergunta para fazer. As aulas de religião no contexto da escola brasileira é optativa, não é obrigatória. Você considera importante ter uma disciplina que trate especificamente sobre o assunto, ou você considera que o assunto deve ser tratado transversalmente nas aulas de disciplinas como história, sociologia, filosofia? Qual é a sua opinião a respeito? Incrível essa pergunta. Dona Neise, obrigada pela pergunta. E pela presença aqui também, a senhora, enquanto uma professora aposentada, compondo, né, esses espaços aqui de conversa, de diálogo com a sua pergunta, nos faz continuar acreditando, né, na educação brasileira. E eu achei incrível. Eu, eu acho assim que, na minha opinião, a gente precisa das duas coisas. Só que das duas coisas não como elas existem hoje, né? O ensino religioso nas escolas públicas hoje brasileiras, né? E, enfim, acho que um pouco também nas escolas particulares, ele está muito dentro de uma prática que não funciona, sabe? É muito sobre uma religião específica, né? Eu assim, penso que é uma catequese, né? É uma evangelização com horário na grade. Então, a gente vê que realmente assim não funciona. Parece muito mais esse processo de evangelização, de falar especificamente apenas de uma fé. Mas eu acho também que nessa coisa da transversalidade, parece algo que se fala, mas ninguém quer tomar para si, ninguém quer pegar aquilo ali, né, e transformar em um ensino de verdade. Então, quando a gente vai falar, por exemplo, na disciplina de história, a gente vai ter muitos professores de história que vão falar muito sobre a colonização, que vão falar sobre o cristianismo e como se deu aqui, mas poucos que vão falar sobre a história afro, sobre, né, a cosmovisão indígena que constrói a cultura do nosso país e a religião também. E aí, quando a gente vai para a sociologia acaba apagando também, né, a prática de vida indígena e o que os povos originários trazem enquanto aprendizado, enquanto filosofia, né? Então, eu acho que hoje não dá para que uma única matéria aborde e abranja tudo, porque é muita coisa. Então, eu acredito que a gente precisa disso incluído na matéria de história, de sociologia, de filosofia, mas também de religião. E aí, um ensino de religião que não tome uma única religião, né? Mas que venha falar do judaísmo, do islamismo, que venha falar do cristianismo, que venha falar das religiões de matriz africana, que venha falar dos indígenas, então, da forma de cultuar e de viver a fé dos indígenas. Então, eu acho que precisa muito ser abordado por tudo, mas sem excluir, sabe, a participação e a importância em cada um, porque eu acho que é um tema muito grande para que consiga se abordar em uma única matéria, em uma única esfera de ensino. Eu, como acabei de fazer a licenciatura em Ciências da Religião, é obrigatório, Agora é professora. do primeiro ao nono ano, Isso. é obrigatório o ensino religioso. E a grade curricular pela BNCC é maravilhosa. Fala de todas as religiões, a gente aprende que precisamos ser científicos, que não podemos tomar parte. Só que
quando se vai para essas escolas, eu estou dizendo porque eu fui nessas escolas fazer estágio, os professores não são preparados. Se pega um professor de história, de português, de qualquer outra matéria e coloca ali. Porque é obrigatório que tenha a matéria, mas eles não fazem isso com esse cuidado de colocar um profissional. Porque se os primeiros anos, anos iniciais e os últimos anos, tivesse esse ensino com compromisso, com dedicação, trazendo todas essas religiões, a gente estaria preparando essas pessoas para vencer até o racismo, a intolerância, porque eles iriam beber dessas tradições de fé e quebraria, né, dentro de si alguns preconceitos. Então, se existe, mas é realmente só para dizer tem, mas não se dão aquele cuidado. Eu estou dizendo porque eu fui e todas as aulas que assisti falavam só de cristianismo, de Jesus, 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 e eu ali pensando, Isso já tinha passado, ela não, dizendo, não. é professora. E eu ali no Que meio besteira. pensando, meu Deus, eu quero ser professora para poder quebrar isso. Eu quero que me contratem, pelo amor de Deus, Não, porque porque eu lembro que eu acho que eu não me lembro do primeiro ciclo, do ensino fundamental, mas eu me lembro do sexto ano, que era sexta série, não tinha ano não. agora E eu tive uma professora que era evangélica, né? Era protestante. E a aula de religião, ou seja, pendia Para esse tá a para mesma esse lado. coisa, tá a Então, ou mesma seja, depois de coisa, muitos anos, porque a mesma né, já coisa. passaram muitos anos. As professoras, eu chegava assim, não eram avisadas, aí elas vão falar do quê? Jesus. Uhum. Teve uma que contou a história do êxodo e tal, e eu fiquei ali, caramba. Atravessaram o deserto. Tudo. E na BNCC é obrigatório você falar das religiões indígenas, matrizes africanas. A gente tem todo o material, é nos Uhum. dado, embora que você pode buscar esse material. Se essas professoras dizem, não, eu vou dar essa aula legal, vou procurar material, não falta. A questão é que não há esse preparo, não há essa preocupação. Há dentro, as pessoas não se dedicam a ser o cientista da religião, então já vai dentro de si, com seus preconceitos. Teve uma que ainda falou assim para mim: Deus me deu essa missão aqui, que é esses meninos. Eu fiquei assim: o que é que eu vou dizer, né? Eu disse: amém, amém, né? Mas, e ela tentando realmente salvar aquelas almas através de Cristo. Então, é maravilhoso o material, existe se fosse realmente levado como tem que ser. Já viram que dá muita discussão, né? Muito pano. Se deixar, né, pastora? Agora, ser cientista da religião vai dar muito pano para manga. Vamos ouvir a segunda pergunta da nossa querida Alana Carvalho. Oi, meu nome é Alana, sou membro da Igreja Batista Semente e tem uma pergunta que eu imagino que seja bastante desafiadora para todo mundo que tem uma espiritualidade, um posicionamento de fé. Mas nesse cenário de tanta polarização religiosa, como manter convicções profundas sobre a própria fé sem transformar o diferente em inimigo? Queria ouvir de você, Nath. Um beijo. Um beijo, Alaninha. Obrigada pela pergunta, a pergunta é desafiadora. Me lembra das nossas conversas intensas sobre fé e religião. Eu acho que essa pergunta, ela me toca porque eu não respondo ela de fora, né? Eu respondo ela enquanto uma mulher de axé, uma mulher indígena e uma filha de pastora também, né? Que bebe do cristianismo e que bebe realmente, assim, desse Cristo. E, assim, eu tenho convicções muito profundas a respeito da minha fé, a respeito do candomblé. E eu não adentro em nenhum lugar com dúvidas a respeito disso, né? A respeito do meu caminho espiritual. E saber que o axé é o chão que eu piso é o que fortalece a minha vivência, né? O meu caminho, a minha verdade, a minha resistência. Mas, ao mesmo tempo, eu penso, né, que existem pessoas aí que acreditam que para serem fortificados em sua própria fé, a fé do outro não deve existir, né? Não precisa ocupar lugares. E aí eu acho que isso é muito doloroso, porque a minha fé me sustenta. Se a sua fé te sustenta,
a gente não tem que discordar ou brigar entre a gente. Ao contrário, a gente precisa gerar a possibilidade do outro ser total naquilo que se é, naquilo que se crê. Então, quando a gente precisa enfraquecer a fé do outro para que a nossa seja forte, aí a gente está vendo que talvez a gente não tenha uma fé tão forte assim, né? Então, eu acho que diante desses cenários assim de polarização religiosa que a gente vive hoje, é, o terreiro ele existe, a igreja ela existe, e eu acho que a gente precisa se firmar naquilo que a gente tem enquanto fé pessoal, enquanto fé comunitária no compartilhamento ali, sem desejar que a fé do outro deixe de existir. Porque eu acho que o que faz a nossa fé forte é de fato a gente enaltecer a nossa fé diante do outro, mas também enaltecer a do outro. Ou seja, é honrar o caminho do outro sem apagar o nosso, né? Eu acho que esse diálogo eu trago dentro da minha casa, esse diálogo eu vivo entre a minha família. Eu, enquanto uma filha da Bahia, do berço da Bahia, né, de Portão, Lauro de Freitas ali, dentro da minha família paterna existe gente de todas as fés possível. E é muito interessante porque essa é uma realidade que eu vivi desde a minha infância. Não existe briga para que o outro deixe a sua própria fé, não existe discussão para quem, vai ter uma obrigação no meu terreiro, eu quero que o meu tio católico venha. Não existe isso, ao contrário, a nossa conversa é o tempo todo dança, comida, amor e afeto e respeito. Então, eu acho que esse é o caminho. Nath falando, né? Eu aprendi sobre esse diálogo, sobre essa vivência de experiências de fé com a semente, que a semente trouxe isso, mas não era vivido como foi com Nátila, né? Quando, quando Nátila veio para mim e falou: mãe, eu agora vou mudar de religião, eu agora vou para o candomblé. Pensei, pronto, acabou o mundo. Eu faltei dizer, filha, qualquer coisa, isso. Mas na verdade era o que eu senti, filha, qualquer coisa, você é lésbica, tá tudo bem, tá lésbica, tá aceita, tá resolvido. Agora, foi um atravessamento muito grande, é como se ela estivesse negando tudo que eu ensinei a ela e tudo que eu acreditava. Gente, não tem como eu falar com palavras como foi doído. Eu me lembro que eu pensei, perdi minha filha, agora não há mais. A princípio eu pensei, agora não há mais. Conexão. Não tem mais. E ficamos assim por um tempo, sem nenhuma conexão. Foi um tempo muito difícil. Foi quando eu comecei a conversar com o pastor Bruno Café, com a Camila, foi quando eu estive na Bahia, e dentro da igreja lá começou a cantar Todo Mundo é de Oxum. Eu fiz, meu Deus, dentro da igreja cantando Todo Mundo de Oxum, eu sem querer cantar, resistindo, e dentro de mim eu fiz impossível, aqui dentro de uma igreja evangélica estão cantando isso e o povo dançando, e eu, quando acabou o culto, E eu eu achei que você estava chamei, dançando. Eu também. menina, com vontade, mas segurando, não pensava, é pecado. Aí fui conversar com a pastora Camila, conversei com o pastor Bruno, e desesperada, chorando. E teve uma moça lá de dupla pertença, que teve um testemunho muito grande, lindo, que ela bebia do candomblé e ali. Eu abracei essa menina no final, foi ali que eu fiz, eu posso ter minha filha de volta, e eu posso respeitar, e eu posso conviver com isso, e vai ser bom para mim. Quando eu voltei com esse abraço, aí fui ver os filhos de Nath saindo numa festa, vi Nath lá dançando, né, com Obá, ela, né, ali, e eu fui respeitada ali, fui abraçada, comi uma comida deliciosa, gente, a comida de candomblé é boa demais. E eu senti paz, eu senti respeito, eu senti amor, eu fiz, dá para caminhar junto. A experiência de fé para minha filha, eu não dou conta dessa experiência de fé dela, mas eu posso respeitar, eu posso aprender. Eu só não dou conta porque eu já tenho a minha que eu tô dando mal conta da minha. Tá tudo bem, É um desafio mesmo, né? mas que eu aprendo, né? Que eu aprendo. Eu tô com mais de 50 anos, eu desesperada. Não, eu digo a minha idade, não tem problema não. E Nátila falou, mãe, não se preocupa, quer dizer maturidade, quer dizer empoderamento. A senhora agora. E eu fiz, quer dizer vida, mãe, porque para mim era como se fosse um caminho de morte.
E Nátia falou, não, mãe, isso é poder, nos terreiros, os ancestrais, os mais velhos são honrados. Então, mudou a minha perspectiva de vida. Então, assim, como eu estou falando tudo isso para poder dizer que é possível. É possível. E hoje a gente caminha até nas escolas para falar dessa possibilidade. Então, assim, Que, por sinal, vocês estão dando um show aí. então eu acho muito, juntas. muito bom a gente falar que é essa possibilidade. E ainda falando sobre esse diálogo interreligioso, porque quando a gente fala disso, parece que só dá conta nos espaços formais, mas isso acontece no dia a dia, isso está nas nossas comunidades, está no cotidiano. E agora me fala, como é que a gente vai conseguir dialogar sem apagar o diferente, mas recebendo ele? Me fala, Nath, como a gente pode fazer isso? É engraçado porque a gente hoje acha que o diálogo interreligioso ele está nas mesas, né, nas rodas de conversa com microfone, nesses espaços. Mas na verdade, o diálogo interreligioso ele acontece o tempo inteiro nas comunidades, nas periferias, e ele acontece assim de uma forma muito mais escrachada do que a gente, né, que está ali o tempo inteiro trazendo as nossas pautas políticas e também a nossa bagagem acadêmica, né? O diálogo interreligioso que aparece nos eventos, nas conferências, nas declarações conjuntas, eles, na verdade, eles vêm de algo que começa dentro da comunidade. E aí, nas bases, exatamente. E aí, quando eu penso, por exemplo, no diálogo interreligioso dentro de uma periferia, de uma comunidade, é que as pessoas, elas precisam conviver sem anular os seus vizinhos, porque não é possível. Então elas aprendem a conviver com as diferenças, né? Então o diálogo interreligioso tá quando a vizinha cristã fica com o filho da mulher de axé para que ela vá para o terreiro, né? Para que ela vá fazer algum tipo de obrigação, que ela precisa estar sozinha. O diálogo interreligioso tá quando para tratar uma dor de cabeça, uma senhora católica oferece uma reza, uma senhora de axé oferece um chá e elas duas sabe que estão falando a mesma coisa, porém com vivências diferentes, né, com práticas diferentes. O diálogo interreligioso está numa rua da periferia onde a gente tem um bar, um centro espírita, uma igreja evangélica e um terreiro coexistindo ali ao mesmo tempo, sem que ninguém precise pedir permissão para passar, né, para estar nesses lugares. Então, o diálogo ele acontece o tempo todo. O que a gente precisa entender e enxergar é que já existe, acontece, e o que na verdade está faltando é a gente honrar esse lugar e trazer essas vozes realmente, né, para os espaços de visibilidade, adentrar essas comunidades e ver como funciona o processo ali. E aí é uma vivência que normalmente a classe média alta não vai alcançar, né? Porque quando você vive dentro de uma comunidade, dentro de uma periferia, não tem como você simplesmente bloquear o seu vizinho. Não tem. E assim, eu também não estou romantizando, né? Não estou dizendo que não tem um sal grosso sendo jogado na frente de um terreiro, que não tem, quando passa, sabe, uma pessoa cristã evangélica portando a Bíblia, alguém não vai tirar uma zoação. Existe, mas existe muito mais o diálogo e principalmente a sobrevivência ali sendo trabalhada pela convivência, né? Então é a comunidade resistindo acima de qualquer diferença. Então, se isso já existe, se esse diálogo já existe, se a comunidade já se sustenta, se a periferia já se sustenta com esse diálogo, eu acho que é só a gente que está ainda tentando entender como fazer isso aqui fora. Eu vou falar, eu acho que assim, pegando o que você está falando, Nath, não vamos nem dizer que é o diálogo, vamos dizer que são as necessidades. Sim, também. Na periferia tem o acontecimento das necessidades. Então, eu necessito muito que fique com meu filho. Ah, mas só quem pode ficar com seu filho é a mãe de Santo Ali, aquela mulher de terreiro, então fica. Você vai ficar, fica. E aí, isso quebra um distanciamento, Isso. porque você acessa a realidade daquela pessoa ali, e aí você começa a entender, então, aquele monstro que eu criei, ele não é real. É isso, as necessidades unem Exato, as religiões das aproximam. periferias. Estou dizendo que a gente é Uhum.
de periferia. Então, eu tô sentindo muita dor, toma esse chá. Meu Deus, eu quero que essa dor passe, me dá o chá. Sim. Eu até acho que vocês estavam falando, eu estava resgatando tudo o que Nath estava dizendo antes. Primeiro sobre a ideia do diabo. A ideia do diabo que não existe, não existe, né? Uma ideia completamente, né, alheia. Segundo, Nath vai falar sobre essa afirmação da nossa fé. Eu afirmo a minha fé, você afirma a sua fé e está tudo bem. E aí, quando vocês falam sobre, né, vocês se conectaram aqui, né, sobre a questão das necessidades e como as necessidades nos unem, questão bem prática, né, bem pragmática, objetiva, eu fiquei pensando sobre esse medo do desconhecido. Então, quando eu conheço esse desconhecido, quando eu digo para os meus alunos, para as minhas alunas, não existe demônio, diabo no candomblé. Primeiro, essa é uma invenção muito recente, muito recente. Então, e esse diabo, esse demônio que a gente conhece, é uma invenção muito recente. Bebeu de outras. Claro, claro. Vamos. Aí eu fico pensando assim, que de fato esse desconhecido gera medo. E assim, como é que a gente quebra esse medo, constrói aproximações? Eu acho que é uma pergunta até que emenda nisso que vocês estão falando. Não sei, talvez. Emenda completamente, porque assim, a gente teme aquilo que a gente não conhece e a gente continua temendo aquilo que a gente não se dispõe a conhecer, de fato. E aí esse medo, ele é um medo real. Eu não posso dizer que ele não é um medo real, porque ele foi todo construído dentro de um imaginário para afastar, de fato, as reconexões com essa fé. E é muito interessante porque esse medo, ele atinge pessoas racializadas, né? A gente tem pessoas pretas periféricas que morrem de medo do candomblé. E aí você vê que é o racismo religioso indo num ponto mais profundo e sensível, que é tirando aquilo que pertence, né, a você por conta do medo. E aí eu acho que a arma para se vencer o medo, primeiro, é a gente se questionar. Por que eu estou sentindo esse medo? De onde é que vem esse medo? Né? Esse medo é meu ou esse medo ele foi construído em mim? Né? Qual o imaginário que eu tenho que alimenta esse medo aí? Sabe? Será que é o imaginário do diabo? Será que é o imaginário de que dentro de um candomblé as pessoas estão fazendo mal, as pessoas estão, né, praguejando a vida dos outros e fazendo trabalho para a vida dos outros? Então, você primeiro começa a se perguntar a respeito, né, desse medo, do porquê que ele está aí, de onde é que ele vem, e depois você começa a se colocar de uma forma diferente, que eu acho que para que a gente vença o medo, a gente precisa adentrar o território do outro. E aí, quando eu falo sobre adentrar o território do outro, se você sente que quer vencer esse medo, se você sente que quer romper com isso aí, visite um terreiro de candomblé, visite um terreiro de umbanda. Mas assim, não visite como pesquisador, não visite como um curioso, visite como alguém que vai na casa de outra pessoa, sabe? Porque eu acho que não é possível romper com medo, sabe, pastor? Somente lendo a respeito. Eu acho que a gente rompe com medo quando a gente entra no candomblé, como minha mãe falou, e a gente é recebido de forma calorosa pelo Ayá, com acolhimento. A gente rompe quando a gente está lá dentro e a gente sente o cheiro, a gente ouve o toque, a gente vê a dinâmica, sabe, do que acontece ali dentro. A gente come da comida, então aí é quando a gente vai experimentando, né, esse lugar, sem toda aquela construção que a gente tem. E eu acho importante também falar algo que é muito difícil, mas que eu acho que é preciso ser dito, que não é o nosso papel, né, de desconstruir esse medo em ninguém. Pensando nisso. Não é o nosso, Mas fiquei pensando sim, nisso. não é o nosso papel, né? Não é o nosso papel enquanto uma religião que sofre com racismo religioso, de estar desconstruindo na cabeça das pessoas, né, o medo, o pânico que elas têm em relação à nossa fé, à nossa comunidade, à forma como nós vivemos. Mas aí você me pergunta, então, mas por que então você se propõe, né, a estar nesses lugares e tal? É porque eu acredito que é aqui que a gente começa a construir uma ponte. Então, quando a gente constrói uma ponte,
eu não estou esperando, por exemplo, que só eu vá até o lado de lá, nem só o lado de lá venha até aqui. Eu espero que a gente se encontre no meio e possa trocar ali, né, os saberes para que daquilo ali a gente consiga decidir como é que a gente vai apresentar as nossas vivências uns para os outros. Acho que é isso. Conhecimento rompe, né? Conhecimento quebra medos. A gente tem medo do desconhecido, então vai lá e conhece. Eu quebrei totalmente medo quando eu entrei lá no terreiro e vivi aquela experiência. Repito, a comida de lá é uma delícia. Então, aí quebrei todos os medos que eu tinha, todos os pavores, quando eu vi tudo aquilo, sabe? E vi que não era nada do que. Quando eu entrei na cozinha, me levaram lá na cozinha e eu vi aquela, né, as mulheres ali cozinhando e sorrindo e brincando. Então, aquele monstro foi desfeito dentro de mim, né? Gente, ai, coisa tá bom, né? Mas estamos chegando agora no quadro a, a palavra que a gente semeia. Esse quadro, Nath, é um espaço em que cada convidado ele vai deixar uma mensagem para as lideranças das bases, aquelas pessoas que cuidam da comunidade, que estão aí na luta, resistindo. Então, a gente quer uma palavra que você. Qual a palavra você deixa? Qual a mensagem de esperança que você deixa para essas pessoas que estão aí lutando? Então, qual é essa palavra? Qual é essa semente que você vai jogar agora nos corações? A palavra que eu escolho é retomada, né? Retomada é uma palavra do meu povo indígena, mas a gente também tem a palavra sankofa, que basicamente tem como tradução de que não é errado voltar atrás, né, e buscar algo que deixamos para poder construir um futuro melhor. E aí, quando eu falo de retomada, eu não estou falando somente de retomada de um território, de retomada de uma herança, de retomada de uma forma de viver. Eu estou falando de algo que às vezes a gente deixou de retomar aqui dentro. Então, a palavra que eu deixo é retomada para você que acorda cedo para abrir um terreiro, que passa a madrugada amparando mulheres parindo, que tem construído uma igreja que fala sobre esse Jesus preto, nazareno, periférico, que abraça a diversidade de todo o povo. Retomada é aquilo que você já tem feito com as suas mãos, é aquilo que você já tem semeado. Então, assim, eu aprendi que com as nossas mãos a gente cura, a gente semeia, a gente apara a vida. Então, continue retomando esse lugar que é seu, com coragem, com fé, com força e com verdade no caminhar. E que a semente encontre a terra e axé. Que essa semente caia nos becos, favelas, armários, templos e terreiros, e no coração do nosso povo. Ai, com o coração aquecido, e assim a gente chega ao final dessa temporada do Vozes das Bases Nordestinas. É aquela hora que o povo faz, sementes de fé e democracia. Foram encontros, perguntas, partilhas, tanto aprendizado, construído tudo com muito cuidado, sempre acreditando que a fé também pode ser um espaço de escuta, de democracia e de defesa da vida. Bom, e se você chegou até aqui, você que caminhou com a gente, muito obrigado mesmo. Obrigado por nos ouvir, obrigado por também compartilhar esse aprendizado, esses diálogos, e a gente vai convidando você a continuar aí compartilhando com todo mundo que você conhece. Foram conversas incríveis, maravilhosas, nesses 3 episódios. Então, se esse podcast fez sentido para você em algum momento, compartilha. Compartilha com os amigos, no grupo da família, no grupo da igreja. Vai compartilhando e vai lançando essa semente para que essas conversas, essa construção tão carinhosa de diálogo chegue muito mais pessoas possam ouvir essas vozes. E aí tá lá, no @sementeaju, a nossa agenda,
os nossos encontros, as nossas partilhas, vai estar a Nath, os nossos outros convidados e tudo que a gente faz na nossa comunidade. É um espaço também de resistência, um espaço de aprendizado, uma comunidade, um coletivo que se propõe a romper com tudo isso que a gente está se pretendendo a fazer aqui. A gente também quer agradecer profundamente a todas as pessoas que ajudaram, aos convidados, às convidadas, às lideranças, às pessoas das bases que fizeram isso aqui acontecer e a todos que trouxeram a sua experiência e compartilhou aqui com a gente. É muita gratidão, porque aqui foi construído com muitas mãos e muitos corações. A gente também agradece ao ICE, o Instituto de Estudos da Religião, pelo apoio, agradece a todo mundo que compôs esse episódio, ao todo mundo aqui da parte técnica, apesar que eu vou ler os créditos depois para vocês, mas a gente agradece imensamente todo esse apoio e todo esse cuidado, todo esse carinho aqui. Eu quero citar só também o nosso roteirista, nosso coordenador aí do projeto, o Thomas Cardoso. Não está no roteiro, Maravilhoso. não tá no roteiro, mas eu também queria agradecer a ele. Ai, gente, foi muito bom. Eu acredito que virão outros diálogos, virão outras partilhas, virão outras conversas, mas foi um tempo de muito aprendizado, de crescimento, e esse caminhar juntos, dialogando, conversando, sonhando, esperançando, gerando esse Brasil, essa democracia, essa realidade, esse desejo de cuidar das comunidades, de trazer força para o nosso povo sofrido, de empoderar, de dizer vamos juntos caminhar, esse diálogo de hoje que a gente está rompendo, né? Todos os muros e criando pontes de amor, de afeto, de partilhas. Eu agradeço muito, muito. E eu espero realmente que você que vai nos ouvir, nos assistir, também sinta o que a gente está sentindo aqui, essa alegria, essa honra, esse amor, essa presença. Eu posso dizer, porque eu sou cristã, essa presença de Cristo em nossas vidas chegue até vocês, trazendo muita paz, muita alegria, e que venham outros. Vai vir, viu? Para mim foi incrivelmente especial ouvir os nossos convidados, as nossas convidadas, sobre temas que nos tocam muito, temas que tocam a nossa comunidade. Então, falar sobre a afirmação das pessoas LGBTs, falar sobre fé e democracia no ano de eleição, inclusive, em que os movimentos estão aí, movimentos todos eles, desse fundamentalismo religioso, desse conservadorismo que tenta, e nesse episódio a gente ouviu muito isso, tenta apagar as nossas existências. Então, para mim, foi muito potente e especial falar sobre como a gente rompe com esse ciclo de intolerância religiosa, de racismo religioso. Como eu disse, temas que tocam a nossa comunidade. Então, muito obrigado, e eu sei que essa semente vai brotar nas mentes e nos corações de quem vai nos ouvir e vai nos assistir. Até a próxima. Cheiro no coração. Esse foi o podcast Vozes das Bases Nordestinas, Semente de Fé e Democracia. Episódio com Nath Bresse. Apresentação: Alisson Góes e Sandra Mello. Operação de áudio e direção: Dudu Oliveira. Direção de imagens: Romário Carlos. Gravado no Estúdio 5. Realização: Igreja Batista Semente, Aracaju. Apoio: ISE, Instituto de Estudos da Religião. E você pode, não esquece, seguir a gente para não perder nenhum dos nossos passos, nenhum dos nossos movimentos. @SementeAju.